Deuteronômio, capítulo 2. Os israelitas no deserto. Moisés disse ao povo: Então continuamos a viagem pelo deserto na direção do Golfo de Acaba, conforme o Senhor Deus me havia ordenado. E por muito tempo caminhamos sem rumo pela região montanhosa de Edom. Então o Senhor me disse: Já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo. Agora vão na direção do norte. E Deus ordenou que eu lhes dissesse: Vocês vão passar pelo país de Edom, que é dos seus parentes, os descendentes de Esaú. Eles ficarão com medo de vocês, mas tomem cuidado para não provocarem uma luta com eles. Eu não darei a vocês nem mesmo um pedacinho da terra deles, pois foi aos descendentes de Esaú que eu dei o território de Edom. Vocês poderão comprar deles a comida e a água que precisarem. Lembrem que o Senhor, nosso Deus, abençoou tudo o que vocês fizeram. Ele não esqueceu vocês durante os 40 anos em que caminharam por esse enorme deserto. Ele sempre cuidou de vocês, dando-lhes tudo o que precisavam. Assim rodeamos o país de Edom, deixando o caminho que vai de Elate e Ezion-Geber até o Mar Morto, e seguindo o caminho que vai até o deserto de Moabe. E o Senhor Deus me disse: Não ataque os moabitas, que são descendentes de Ló, nem entre em luta com eles. Eu dei a eles a cidade de Ar, e não darei a você nenhuma parte do país deles. Antigamente, uma raça numerosa de gigantes, chamados Emins, vivia em Ar. Eles eram tão altos como os Anaquins, outra raça de gigantes. Tanto os Anaquins como os Emins eram conhecidos como Refaíns, mas os moabitas os chamavam de Emins. Naquele tempo, os Oreus viviam em Edom, mas os descendentes de Esaú os expulsaram dali, acabaram com eles e ficaram morando no seu território. Os descendentes de Esaú fizeram a mesma coisa que os israelitas fizeram mais tarde, quando estes tomaram posse da terra que o Senhor lhes tinha dado. Depois atravessamos o riacho de Zered, conforme Deus havia mandado. Isso foi 38 anos depois de termos saído de Cades-Barneia. Durante esses anos aconteceu aquilo que o Senhor nos tinha dito. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade para ir à guerra. O Senhor ficou contra eles e os foi matando, até que não sobrou nenhum deles no acampamento dos israelitas. Depois da morte de todos aqueles homens, o Senhor Deus me disse: Passe hoje pela cidade de Ar, na fronteira com Moabe. Quando chegar à terra dos Amonitas, que são descendentes de Ló, não os ataque, nem entre em luta com eles. Eu entreguei a eles a terra de Amon, e não darei a você nenhuma parte do país deles. Essa região é conhecida também como a terra dos Refaíns, uma raça de gigantes que antigamente moravam ali. Os Amonitas os chamavam de Zanzumins. Havia muito deles, e eram altos e fortes, como os Anaquins. Deus destruiu os Zanzumins, e os Amonitas ocuparam a região e ficaram morando ali. Deus havia feito a mesma coisa em favor dos Edomitas, que são descendentes de Esaú. Ele acabou com os Horeus, e os Edomitas ocuparam a terra deles, e ali moram até hoje. Os cretenses fizeram a mesma coisa. Eles saíram da ilha de Creta, invadiram a terra dos Avins, no litoral do mar Mediterrâneo, e foram na direção sul até a cidade de Gaza. Os cretenses acabaram com os Avins e ficaram morando na cidade deles. Depois que atravessamos o país de Moabe, Deus nos disse: Continuem avançando e atravessem o rio Arnon, pois eu deixarei que vocês derrotem Seom, o rei dos amorreus, que mora na cidade de Esbom. Lutem contra Seom e tomem posse da terra dele. E Deus me disse: De hoje em diante eu vou fazer com que todos os povos do mundo tenham medo de você. Você será famoso. E, quando ouvirem falar a seu respeito,
Todos ficarão tão assustados que tremerão de medo. Os israelitas derrotam o rei Seom. E Moisés continuou, dizendo: Depois, quando estávamos no deserto de Quedemote, mandei que alguns mensageiros levassem ao rei Seom, que morava na cidade de Hesbom, um tratado de paz, com as seguintes condições: Pedimos licença para passar pelo seu país. Prometemos andar somente pela estrada sem sair dela. E também pagaremos pela comida e pela bebida que precisarmos. A única coisa que queremos é licença para passarmos pelo seu país até chegarmos ao Rio Jordão. Então atravessaremos o rio para entrar na terra que o Senhor, nosso Deus, nos está dando. Os descendentes de Esaú que moram em Edom e os moabitas que moram em Ar já nos deram licença para passarmos pelos países deles. Mas o rei Seom não deixou, pois o Senhor, nosso Deus, fez com que Seom ficasse teimoso e rebelde. Deus fez isso para que nós pudéssemos derrotar o rei Seom e conquistar a terra dele, que é nossa até hoje. Então o Senhor Deus me disse: Veja, eu vou deixar que você derrote Seom. Ataque-o imediatamente e tome posse da terra dele. Seom saiu com seu exército para lutar contra nós na cidade de Jaza. O Senhor, nosso Deus, nos deu a vitória e nós derrotamos Seom, os seus filhos e todo o seu exército. Além disso, conquistamos e destruímos todas as suas cidades e matamos todos os homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém. Mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. O Senhor, nosso Deus, deixou que conquistássemos todas as cidades, desde Aroer, que fica perto do vale do rio Arnon, e desde a cidade que está no vale até a região de Gileade. Nós conquistamos todas as cidades, mesmo as que tinham muralhas altas e fortes. Não invadimos a terra dos amonitas, nem as cidades que ficam nas margens do rio Jaboque, nem as que ficam na região montanhosa, nem os outros lugares que o Senhor, nosso Deus, havia proibido.